Aqui no canal Restaurante, com a presença do Dr. Carlos Barbosa, especialista na área de trabalho, direito do trabalho, nós vamos abordar hoje a questão da reforma trabalhista, do trabalho intermitente, como isso pode impactar e já tem impactado o setor de restaurantes. Vamos começar pela questão do trabalho intermitente, que hoje em dia o setor sempre está contratando mais pessoas e nem sempre tem a previsibilidade de que pode contratar aquela pessoa num caráter tradicional. O trabalho intermitente já vai sendo bem utilizado, doutor Carlos? Obrigado, Sérgio, pelo convite. É um prazer para mim estar aqui. Fico muito feliz de poder falar com os gestores, os empreendedores, os donos de restaurante, de estabelecimentos de food service. A reforma trabalhista ainda é algo novo. A denominada Reforma Trabalhista Lei 13.467 de 2017, que está em vigor desde novembro de 2017, ela ainda vem sendo discutida com muito afinco pelos tribunais, porque ela traz aí uma série de diretrizes com as quais a gente não estava acostumado ainda, nas práticas laborais entre empregado e empregador. Então, ainda tem muita água por vir. Os tribunais ainda vão continuar discutindo essa reforma e os seus impactos por muito tempo, eu acredito, até firmar um entendimento pacífico dessas novas modalidades de trabalho, como é o caso do trabalho intermitente, mas as discussões progridem e, aos poucos, o cenário vai se acertando. A gente vai se acertando, todo mundo, trabalhador e empregador, vão chegando em algumas conclusões junto com a Justiça do Trabalho, que é quem interpreta essa lei, que ainda é nova. Tem que criar uma jurisprudência nova em cima... Tem que criar uma jurisprudência. Tem um repertório de decisões aí na Justiça que seja a base das decisões que vão ocorrer em todo o Brasil. Isso, tem que criar uma jurisprudência. Jurisprudência nada mais é do que um conjunto de decisões reiteradas sobre o mesmo tema, o que ainda não acontece, porque pensa só aqueles casos que começaram há um ano atrás, um ano e meio, eles ainda não chegaram lá no TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, que é quem vai dar um norte para essas novas modalidades criadas pela reforma trabalhista, Sérgio? Tá certo. E o trabalho intermitente? O trabalho intermitente, que é uma modalidade que até então nós não tínhamos regulamentada na legislação, ele prevê, é mais ou menos isso, a grosso modo, o empregador chama quando ele precisa, o empregado aceita quando ele quer. É isso. Como que funciona o trabalho intermitente? É a prestação de trabalhos em determinados períodos e um revezamento entre essa prestação efetiva de trabalho e um período de inatividade. E isso ele pode se dar de diversas formas. O empregador, ele, quando vê que está precisando de mais trabalhadores em determinado setor, enfim, ele vai convocar o empregado, ele vai ter que firmar um contrato de trabalho com esse empregado, contrato de trabalho intermitente, e ele convoca quando ele sentir necessidade de convocar. Porque a diferença sobre aquela figura que a gente... o caráter que a gente conhece normalmente, que é o caráter de freelancer, é que no caso do trabalho intermitente existe um contrato entre as partes. Isso, exatamente. Como funciona o trabalho intermitente na prática? Ele precisa ser firmado por meio de um contrato de trabalho escrito. A CLT dispõe expressamente que o contrato tem que ser um contrato escrito. E aí, por que está lá escrito? O contrato de trabalho, pela legislação em vigor, ele pode ser tanto expresso, ou seja, escrito, como também um contrato de trabalho tácito, no boca a boca. Vale. Alguém pode contratar um empregado no boca a boca e isso é um contrato de trabalho para a legislação trabalhista. Então, o contrato de trabalho intermitente ele tem essa característica, precisa ser escrito. Essa é a primeira característica do contrato. A vantagem para ambos os lados de ter um contrato, do meu ponto de vista, me parece que cria uma expectativa, cria um vínculo, cria a possibilidade de um programa de uso de determinadas horas ou chamadas. Agora, nesse caso, quando existe contrato, o contrato não precisa garantir um número de horas mínimas, ou precisa garantir quando é posto no papel? O contrato, a CLT exige que o contrato intermitente, além de ser escrito, ele traga no seu bojo, ali no seu texto, o valor da hora de trabalho que vai ser praticada. Essa é a exigência. Tem que constar o valor hora do trabalho, que não pode ser menos que o valor hora do salário mínimo ou menos que o piso da categoria do trabalho respectivo. Então, essa é a determinação que consta na CLT, que ele pelo menos tem que trazer o valor hora, não uma estipulação do mínimo. Mas, aí eu faço um adendo,
Logo em seguida, na CLT, ela diz que quando a empresa vai convocar esse trabalhador para o trabalho, ela precisa estipular qual vai ser a jornada a ser cumprida. Então, por exemplo, eu quero eu quero chamar um garçom para trabalhar na próxima segunda-feira até a próxima sexta-feira, das 6 da tarde às 11 da noite. Eu tenho que prever isso quando eu for contratá-lo, quando eu for acioná-lo. Ok, tem que ter essa previsibilidade. Sim. Né? Tá certo. Quer dizer, e esse contrato de trabalho, ele pode ser feito, digamos, por período indeterminado, ele tem que ter um período determinado, olha, é que eu vou realmente expandir, mas não sei se ainda posso contratar de maneira efetiva, então vai ser por 6 meses para me analisar como está o mercado, para eventualmente mudar a tua situação. Então ele pode ter um período, ele pode ter um período de tempo ou ele é indeterminado? A princípio, em regra geral, é um contrato por prazo indeterminado, até porque você vai manter aquele empregado contratado e vai poder utilizar sua força de trabalho, vai poder convocá-lo a hora que bem entender, a hora que precisar. Né? Só que a gente tem que tomar cuidado com algumas regrinhas que a CLT traz para a convocação, por exemplo. A convocação ela tem que se dar com uma antecedência de, no mínimo, 3 dias úteis para o início do trabalho. E como que eu comunico, Carlos? Por e-mail, por telefone? Como é que eu faço? A comunicação, na regra da lei, ela tem que acontecer por qualquer meio de comunicação efetivo. Posso chamar por WhatsApp? Pode, desde que você tenha certeza que o empregado vai receber essa comunicação e vai responder. Né? E se eu convocar e o empregado não me der um retorno, aceitando ou não a tarefa? A empresa tem um prazo de até, no mínimo, de 3 dias corridos para convocar. O empregado tem um prazo de, no máximo, 1 dia útil para responder, aceitando ou não a nova tarefa. E se ele não responder? Então essa recusa, essa omissão é tida como recusa. E existe um limite que a empresa possa ter desse perfil de contrato ou não? Não existe limite. Ela pode contratar a sua força de trabalho e organizar a sua força de trabalho como bem entender nessa modalidade, ao passo que o empregado, o trabalhador, ele também pode contratar com outras empresas. Aí que está a coisa de ele aceitar ou não esse novo chamado. Eu posso me recusar a atender um empregador hoje, mas atender outro. E eu, empregado, escolho. Então tem essa maleabilidade muito grande nesse tipo de contrato. E na realidade prática da reforma trabalhista, o que você vê que mudou de fato e já de saída já está ocorrendo no mercado? A queda do número de ações trabalhistas. Isso aí é inegável, nós vemos os números todos os dias, números do TST, números dos tribunais regionais do trabalho ao redor do país, enfim, isso mudou mesmo. Por quê? A reforma ela trouxe alguns entraves para aquela espécie de advogado que se aventurava no judiciário, ou até não só o advogado, o empregado mesmo, que queria entrar com uma reclamatória, uma reclamação trabalhista pedindo qualquer coisa, mesmo sem ter direito, naquele vai que cola. Né? O vai que cola, como que funcionava? Entra pedindo tudo. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, pede um benefício da justiça gratuita que você não vai pagar custo, não vai pagar nada no processo. Hoje não tem isso. Se você perde uma ação ou perde um pedido da ação, você é obrigado, você é condenado a pagar um percentual daquele pedido para o advogado da outra parte. Então, hoje as pessoas, os advogados e até os empregados, pensam muito bem antes de fazer qualquer pedido em uma ação trabalhista ou mesmo de entrar com o processo. Então, isso reduziu. Reduziu e as pessoas estão pedindo mais aquilo que elas sabem que tem uma probabilidade maior de receber ou de ganhar, de ter um êxito na ação. Aproveitando uma questão que você colocou, e eu logo associei também com o ambiente de restaurante, principalmente de cozinha, onde tem muita pressão e que as pessoas se cobram, os supervisores cobram muito, os encarregados, os chefes em cima dos cozinheiros, né? E que nem sempre você consegue escolher o vocabulário adequadamente, né? E tem muito calor de discussão. Você colocou a questão da injúria, da difamação. Isso hoje, antigamente, eu me lembro que não tinha muito prosseguimento, né? Mas eu tenho observado nesses últimos anos que cada vez mais essa questão vem sendo apreciada e vai tendo condenações, né? E se antes a condenação era pequena, você já está falando em valores de 30 mil, 20 mil,
40 mil, eu vi esses dias um valor de 50 mil aí numa ação entre políticos, né? Então isso aí está progredindo, essa questão da injúria, da difamação? A questão do conhecido dano moral, né, de práticas discriminatórias dentro do ambiente de trabalho, ela de fato ela vinha sendo analisada pela Justiça do Trabalho de um modo muito abstrato. Cabia ao juiz entender se aquele valor era realmente devido, se houve um dano e se o valor atendia a uma reparação mínima equivalente ao dano e a capacidade econômica do réu, da empresa que estava sendo processada. Hoje, a questão do dano moral, conhecida pela reforma como dano extrapatrimonial, ela vem regulamentada na CLT de forma a estipular um dano de natureza mínima, um dano de natureza média, um dano de natureza grave, e cada uma dessas modalidades equivale até um percentual ou X vezes do último salário desse funcionário. Então, vem escalonado o tipo de dano e, claro, cabe ao juiz elencar o dano, primeiro entender se teve um dano mesmo, e segundo, elencar esse dano em uma das hipóteses previstas na CLT e daí sim estipular um valor. Em breve ocorrerão outras oportunidades de programas que nem esse sobre dúvidas e questões da área da Justiça do Trabalho, questões jurídicas também, comerciais e outras, de marca também, que nós vamos poder abordar aqui. Agradeço a participação do Dr. Carlos Barbosa. Abordamos hoje a questão da reforma trabalhista, trabalho intermitente, a questão do dano moral. Obrigado, Dr. Carlos. Eu que agradeço.